Olá, querida família Santíssimo Sacramento e todos aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com o nosso Santíssimo Cast. E hoje com duas figuras ilustres aqui no universo da literatura. Vamos conversar e bater um papo gostoso aqui sobre livros, sobre semana literária, sobre o prazer de escrever, de convidar você para entrar no mundo da imaginação, da criatividade, no universo das leituras da vida, também de outras pessoas que cabem dentro de um livro. Já pensou você conhecer um pouquinho da história do outro a partir de um livro? Isso é maravilhoso. Ou quem sabe colocar a sua história também dentro de um livro. Olha que maravilhoso que é para a gente poder compartilhar isso com o mundo, né? E é maravilhoso. Então, nós estamos aqui com duas pessoas que vão falar um pouquinho para nós. Conhecidas de todos nós já, isso com certeza. Nós estamos com a professora Daiane. Daiane, fala um pouquinho para a gente, assim, para a gente iniciar só a tua formação dessa área literária. Então, sou formada em letras, português e inglês, com especialização em literatura. Também tenho pedagogia e eu tenho duas pós-graduação em literatura. Que legal, então é apaixonada, né? Sim, muito apaixonada. Trabalho já há 23 anos com língua portuguesa e um dos encantos, assim, por eu ter escolhido fazer o curso de letras foi a minha paixão pela leitura. A professora Daiane, quando eu cheguei aqui, né, fui conhecendo, a gente já foi num desafio de lançar o nosso livro ali dos 50 anos, o História do Colégio, né? Depois lançamos aquela revista, né, comemorativa também, muito boa. E, assim, é uma das poucas professoras da área de linguagem que eu conheço, assim, com conhecimento muito firme na área que atua e com paixão quando fala de leitura, quando fala de livros, quando fala de histórias, né? Então, apresenta uma paixão e um brilho no olhar. E isso é um diferencial. Muito obrigada por estar aqui conosco e aceitar o nosso convite, Tia Dai. Obrigada também, Tia Dai. E a outra convidada, acho que agora já abriu as portas para o mundo, é a nossa escritora, Edila Zin, que a gente tem um prazer muito grande de ter como uma grande parceira nossa ali na escola, sempre muito presente conosco, agora já no coração de todas as nossas crianças. Isso é maravilhoso. Conta um pouquinho para nós, assim, iniciando o nosso bate-papo, essa tua história com o universo da leitura, do livro, da escrita. Então, irmã, a minha história com a leitura, com a escrita, especialmente do livro infantil, ela começou quando eu engravidei do meu filho, que eu tinha muita vontade de que eles tivessem o acesso ao livro, o amor ao livro, que eu não tive na minha infância. A gente não tinha esse hábito da leitura, né? Especialmente do livro ilustrado. Então, comecei a contar as histórias, fiz um curso de contação de história para me tornar uma pessoa assim, bem divertida na hora de contar a história, porque a minha casa é sempre muito cheia de crianças. E acredito que tudo isso acabou me levando para o universo que eu estou hoje. Inclusive, quando eu trabalhei muito diretamente com projetos sociais, eu sempre tive um foco muito grande na construção, na elaboração das bibliotecas e de projetos literários nas escolas. Então, sempre foi assim, um olhar muito atento para a literatura dentro dos colégios que nos procuravam para fazer este tipo de ação. Então, acredito que esse trilhar, né, me ajudou a chegar onde eu estou. Foi um caminho de oportunidades, né, Edila? Com toda certeza. Porque e tu abraçaste essas oportunidades. Né? Eu costumo dizer que o livro bateu na minha porta, né? Eu nunca imaginei na minha vida me tornar uma escritora, nunca imaginei, não sabia nem como se fazia, não tinha ideia do que estava por trás da elaboração de um livro. E, de repente, aí, né, tudo surgiu em 2018. 2019, lancei meu primeiro livro no dia do meu aniversário de 56 anos. E dali, a paixão, eu acredito, essa paixão que a professora tem, ela surgiu muito fortemente e vem aumentando dia após dia.
E tu sabes, contando essa história aí, me reporta que a minha história também, né? A gente fala, quando ele vem e bate a nossa porta, a gente chama isso de missão no mundo, né? Então, tu recebeste uma missão. Não foi nem tanto assim dizer, tu projetaste, tu trilhaste um caminho para dizer assim, isso é meu projeto. Não, né? Não. Surgiu, veio para ti e você simplesmente abraçou essa grande oportunidade e essa paixão. É como missão. Né? Eu Uma acredito missão. que o ponto assim, ó, de tudo até hoje, a coisa mais incrível, e eu sempre digo isso, inclusive agora nas minhas palestras sobre o livro ilustrado, que foi lá no Santíssimo que eu senti, né, a maior emoção quando a criança tocava em mim o tempo inteiro e depois eu perguntei se ela queria falar alguma coisa. Ela só queria saber se eu era de verdade porque ela achava que o escritor morava dentro do livro. Então aquilo ali mostrou realmente que o universo infantil ele é rico. E a gente também percebe que basta dar oportunidade para a criança, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas é muito pequeno, não entende, né? Entende completamente. E sente. E sente. O que nós precisamos é oportunizar. Exatamente, exatamente. Professora Daiane, esse implantar essa paixão, colocar como uma semente no coração dos alunos, não é um processo muito fácil. Como é que tu avalias isso nessa caminhada como educadora, como profissional da área de literatura? A leitura ela é um instrumento de suma importância para a língua portuguesa, né? Então, eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu preciso que os meus alunos leiam, eu preciso que eles leiam, porque a leitura vai fazer com que eles escrevam melhor, que eles interpretem melhor, que eles tenham uma ampliação de vocabulário, que eles conheçam mundos diferentes, né? Porque através da leitura a gente faz uma construção de mundo. Eu precisava que eles tivessem conteúdo para argumentar, para discutir. Então, como eu vou criar esse hábito, esse gosto pela leitura, né? Sem ser só obrigação. Então, é uma tarefa árdua. É uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, porque a sociedade ela não está habituada a isso, né? Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, ó, não, eu tenho que me exercitar, tenho que ir para a academia. E o seu tempo de leitura? Você precisa exercitar o seu cérebro também, porque isso é um exercício, né? Então, de alguma forma, a gente tinha que construir esse hábito. Claro que esse hábito é muito fácil ser criado na primeira infância, ali, quando os pais leem em casa, quando os pais pegam essas historinhas e contam para os seus filhos. Às vezes a criança não vai entender a história como está escrita ali ainda, mas você vai contando. E até ler a própria história e ir explicando para a criança vai fazendo com que ela aumente o vocabulário dela, que ela passe a ter uma noção de um maior número de palavras e da própria historinha, né? Quando a história é ilustrada, é fascinante, né? Isso. Porque os pequenos, eles se apropriam também dessa ilustração, eles se encontram ali, né? E os maiores, parece assim que eles vão deixando um pouco o hábito de leitura, porque daí já não são mais os pais que contam, os pais talvez já não sentam mais para fazer essa leitura, eles vão criando um pouco de responsabilidade e parece que vão se afastando do livro. Então, como fazer? Incentivar, né? E daí um dos projetos que a gente fez ali no Santíssimo Sacramento foi de deixar uma leitura livre, que a gente enquanto professor de língua portuguesa a gente sempre escolheu os livros que eles iriam ler, né? E um dos projetos que a gente fez foi deixar uma escolha deles. Num dos projetos que ocorrem no decorrer do ano, o aluno escolheria o seu próprio livro e faria essa contação. Então, eles vieram com um livro que eles gostam de ler, com uma temática que eles gostam de ler. E daí os amigos escutavam, aqueles que já são apaixonados pela leitura, contar a sua história com emoção, com entusiasmo, e também foram vendo, né? Meu Deus, eu também posso ter entusiasmo, né? E a partir do momento que a gente também deixa o aluno contar as suas leituras, comentar as suas leituras, né? Faz com que os outros observem, olha que legal, né? É legal, eu também posso, eu também quero, né? E daí basta a gente incentivar a leitura, né? Incentivando, mostrar que a gente também lê, porque não adianta a gente daí me colocando como mãe, né?
Não adianta a gente querer que o filho da gente leia se a gente não lê em você casa, não lê. se eles nunca vão visualizar essa cena. Isso. É a Eu nunca força do visualizei. testemunho, né? Se eu nunca visualizei os meus pais lendo... É lógico que isso não é importante para mim. Isso. Né? Isso. Eu, na minha infância, não visualizei meus pais lendo, né? Sim. Então, eu até comento com os meus alunos, olha, eu não comecei a ler assim, novinha. Isso. Né? Eu comecei a ler mais tarde. Eu criei o hábito pela leitura lá pelos 13, 14 anos que eu comecei a gostar. E daí veio Harry Potter, né? Que foi lançado na minha adolescência. E eu me apaixonei, foi a primeira leitura que eu me apaixonei, e daí fui para outros livros. Hoje eu leio, sou bem eclética assim, na minha leitura, leio diferentes coisas, mas você tem que descobrir o que você gosta de ler. Não é o seu professor de português, não é a sua mãe, o seu pai. Você tem que descobrir o seu tipo de leitura. Mas leia. Pelo menos um pouquinho todo dia, mas é necessário. Posso pegar um gancho nessa pergunta e na Deve. resposta? Então, essa questão de estimular é muito importante, porque o Caio, desde pequeno, ele sempre foi um leitor voraz. A Marina, eu acredito que ela deva ter ficado aí mais ou menos uns 5, 6 anos num livro, e aquilo era uma insistência, eu não me conformava de um ler tanto e o outro não ler. Até que, de repente, aos 16 anos, a Marina deslanchou. Então, assim, nunca desisti, nunca. E ela foi aos 16, então ela foi e desabrochou. Então, assim, é um processo realmente difícil, como a professora falou, mas a gente não pode desistir. Como mãe, eu não desisti. E agora, como escritora, mais do que nunca, né? Então, a gente tem essa missão de levar. E como a professora falou, a criança, o bebê, né? Eu comecei a estudar agora aos 60 anos, a mediação de leitura para bebês e para o infantil. O bebê, ele se apropria de uma pequena, uma pequena ilustração, um pequeno detalhe, de uma pequena palavra, e aí ele vai realmente se apropriando daquela história. Pode ver que o bebê pega o livro na mão, ou a criança do infantil, ela lê o livro de cabeça para baixo, porque é o que ela quer. Não é o que a gente, né, quer que ela leia, mas é o que ela entende e até a pela leitura. Né? Eu nunca vou esquecer uma criança que pegou meu livro A Casa de Lata Quadrada, e eu fiquei emocionada, era o primeiro. A criança pegou o livro, e aí eu pensei assim, meu Deus, já é alfabetizada, né? Que coisa linda. E a mãe dizendo que ela queria demais o meu livro. Ela pegou o meu livro, ela colocou de cabeça para baixo e começou. O jacaré, quer dizer, não tinha nada. Eu achei aquilo a coisa mais linda. Significava o quê? Que a criança tinha um processo de construção de mundo, de leitura, de ambientação, que só foi possível porque o pai e a mãe faziam. E só uma última dica aqui nesse incentivo. Na sala de aula, eu vejo assim que as crianças, elas adoram quando pai e mãe leem, mas elas se encantam com a leitura do pai. Por quê? Porque o pai, ele muda a voz. O pai, ele articula, né? Ele faz assim aquelas coisas, ele não tem tanta vergonha. A mãe já tem uma leitura mais convencional, né? Mais tradicional. Então, assim, ó, na hora que for contar a história, faça a voz do personagem, né? Isso ajuda muito a criança a se apaixonar pela história. Sim, sim. Muito, muito mesmo. E a esse mês de abril, né, que nós celebramos o Dia do Livro, né? Se eu não me engano, dia 18, né? Isso. Dia 18. É uma data também para incentivar, né? Incentivar a leitura e a valorização desse que, com esse universo, né, tecnológico, muitas vezes, toma esse espaço dessa leitura física, né? Não digo que não é legal, né? Os Kindles da vida e tudo mais, mas incentivar também esse tocar no livro, esse pegar, esse sentir, você estimula muito mais, talvez envolva mais os sentidos todos, né? Todos. Também nisso aí você traz, a sensação é um pouco diferenciada, o toque, o folhear, o passar as páginas do livro, tudo isso ele tem um sentido, um porquê nesse processo de construção de leitura, né? Nesse processo de desenvolvimento da qualidade de leitura numa criança no processo formativo, né? Isso. Quando tu pensaste, Zédila, na escrita dos teus livros, né? Tu chegastes a pensar, tu pensa
com certeza, cada detalhe dele, né? Isso. O formato, o modelo, a ilustração. Conta um pouquinho pra gente isso aí e dizer assim, é difícil chegar, por exemplo, numa ilustração e ver esse livro desse jeito, assim? Que processo que é feito? Então, eu sou uma autora independente ou de autopublicação, né? Como se diz. Então, eu não tenho... Ou seja, não é ligada a editoras? Eu não tenho uma nenhuma. editora. Então, Tá. os passos, eles se constituem da seguinte forma. Eu escrevo a história. Depois da história escrita, e o que é muito importante a gente dizer é assim, a história ela pode ser instantânea, ela pode acontecer como, por exemplo, a família do Sr. Lagarto, eu escrevi em 3 horas e 20 minutos, mas ela levou 2 anos e 8 meses para ser entregue para a ilustradora. Então, a história, ela acontece de forma muito rápida, mas ela tem um tempo, né, de maturidade para a gente poder entregar primeiro para o leitor beta. Quem é o leitor beta? É aquele que vai ler a minha história e vai dizer, olha, gostei, não gostei, achei que deveria mudar aqui e ali, né? Todos os meus 6 livros, eu sempre tive os leitores beta. Isso porque também me ensinaram, eu não sabia disso. Agora, no meu 7º livro, foi a primeira vez que eu contratei um leitor crítico, uma leitora crítica, que é um profissional que vai fazer uma leitura e vai dizer, olha, por quê? Porque os 5 leitores betas adoraram, mas tinha alguma coisa no livro que me preocupava. Então, eu contratei esse leitor, essa leitora técnica, essa leitura, e a pessoa realmente viu que tinha 3 frases que ia derrubar o meu livro. Então, tirando essas 3 frases, o livro, ele ficou uma preciosidade. Alguma coisa me incomodava, mas eu não sabia tecnicamente o que era. E essa pessoa, então. Depois a gente contrata o diagramador, o design, o ilustrador, o capista. E aí a gráfica, por último, então, e a mais difícil das etapas, que é a venda para o ilustrador de autopublicação. Agora, o processo da ilustração, ele tem que ser um processo assim de uma parceria muito firme. Os meus 4 primeiros livros, eu trabalhei na técnica de aquarela, com os 3 primeiros, com a Iris Tanaka, uma aquarelista de Porto Alegre. O livro de Anita, que é o meu primeiro livro infanto-juvenil, e neste livro eu aprendi muita coisa. Por exemplo, criança, ela usa o livro quando ele tem aqui, então, o grampo. Esse é o livro infantil. O adolescente, ele não usa um livro que tem o grampo, ele só vai usar o livro que tem uma lombada já desta forma. Isso eu não sabia, eu fui aprendendo com o tempo. Interessante. A ilustração do livro de Anita já não foi em aquarela, ele veio numa linguagem mais adulta, né, com caneta posca, mais adolescente, mais palavras, menos ilustrações. Já a família do Sr. Lagarto, eu queria uma outra proposta, mais arrojada. Então, escolhi, conforme a Tita Tinta me ofereceu, a ilustração em aquarela com nanquim. Por quê? Porque daí traz uma linha mais acentuada. Já o Gambazinho Travesso, eu queria trazer uma coisa mais colorida, mais alegre. Por quê? Existia uma preocupação minha muito grande de que as pessoas gostassem do meu livro pela ilustração somente. Então, eu queria saber se, além da ilustração, o meu texto também ele trazia esse encantamento. Se atraía também. Exato. Então, por isso que eu escolhi trocar de ilustradora, para saber se o processo era ilustração e o texto, somente a ilustração. Então, no meu 6º, aí eu já quis então mudar um pouco. O Gambazinho Travesso já vem com uma estética, né, diferenciada, ele é mais alegre, porque ele tem uma técnica de aquarela com lápis de cor. E agora o meu 7º livro, que eu acabei de validar ontem a personagem... Mulher não para, gente, já está no 7º livro. Aí ele vai assustar um pouco, viu? Porque ele vai ser uma técnica de aquarela. Olha só a diferença. Foca aqui, olha só a diferença que ela está contando agora, gente. Isso. E o 7º, eu digo que ele vai assustar um pouquinho meus leitores, porque ele vem numa técnica de aquarela e guache, que é completamente diferente desses que eu tenho. Por quê? Porque a criança também ela precisa conhecer o autor, ela vai conhecer os livros, mas ela precisa identificar as diferenças também para ela ter esse processo
mais sólido, né? Então, a partir do momento que a professora escolhe trabalhar o mesmo autor, na mediação de leitura, ela vai perguntar para esse aluno o que ele já tinha lido desse autor, né? O que diferenciou, o que gostou. Porque agora que eu comecei a estudar o processo de mediação de leitura do livro Encantado, a gente vê que é um mundo infinito, como a professora disse, e mesmo como a irmã falou. A gente mergulha neste universo e, assim, se a gente tivesse aqui 1, 2 horas para falar no podcast, Sim, não faltaria assunto, faltaria. né? Porque desde a primeira página, imagina vocês que eu vim conhecer agora, irmã, agora, aos 60 anos, no meu primeiro curso, que a guarda do livro nada mais é do que a contracapa e o verso da contracapa, eles também já começam a contar a história. Então, a professora, o pai, o mediador, no momento que ele abre o livro e ele olha aqui a guarda do livro, ele vai perguntar, a criança vai perguntar, mas por que tem um band-aid? Por que tem, né, um sapatinho com cadarço? E aí o mediador já vai dizer, mas por que você acha? Quando é que você usa o band-aid? Quando é que você, né? Sim, então são processos que... Já faz uma introdução dessa história e puxando para a dimensão imagética, né? Exato. Que é o que isso. atrai na e grava. Isso, na faculdade a gente trabalha muito essa questão dos símbolos, né? Sim. Então, a criança, ela também identifica isso. E ela é toda simbólica, né? Mas, a criança é esse universo, né? Isso é maravilhoso. E vai mostrando também para a criança, e para a criança, para o adolescente, que nada está ali por acaso. Isso. Nada está ali por acaso. O nosso 8º ano do colégio, eles leram agora o Diário de Miriam, que é um livro para a idade deles, a partir da idade deles, né? E daí a capa ela é toda preta e tem uma flor feita de botões. Sim. Né? E daí no começo eles criticaram bastante a capa. Mas que capa, nada a ver? Uma flor feita de botão? Daí assim, vamos ler a história. Ai, gente. Vamos ler a história. E daí, assim, é uma história bem fascinante, né? E daí quando eles chegaram no final, eles perfeitamente entenderam por que a capa era feita de... Por que a capa era preta, imitando pedras, né, carvão, e uma flor feita de botões, porque se tratava da guerra na Síria, né? Então, não está ali por acaso, né? A porta da família do Senhor Lagarto, ela não está ali por acaso. A cor escolhida pela Edila, da capa verde, ela não foi porque, Edila, eu gosto de verde, vou botar verde. Não foi por isso, nada está ali por acaso. Outra coisa legal que a professora tocou, o processo de ilustração, ele segue assim uma metodologia bastante rigorosa. O ilustrador, ele é o autor da ilustração. Eu sou autora do texto. Então, no momento que eu contrato um ilustrador, ele é que vai determinar, não sou eu. Tu não pode nem dar as dicas. Podemos uma vez. A gente pode fazer a mudança uma vez, dependendo do ilustrador, evidentemente, né? Mas, assim, você não pode alterar o processo porque é dele. Então, a gente tem esse trato, né? Mostra, valida... E pode alterar uma vez apenas. É ele que assina, né? E é ele que assina, assim, exatamente. Que então, assim, por isso que é importante, isso que a professora falou agora é riquíssimo, porque essa incomodação do aluno ao olhar uma capa e dizer nada a ver, significa que tem muita coisa para ser trabalhada ali. No momento que o aluno pega uma capa e ele sente esse incômodo, então olha que processo rico que o professor, que o mediador tem a partir dessa insatisfação. E com adolescente, sobretudo, né, Edila? Que é assim, é aquela linguagem direta que atrai ele. Isso. Que encanta o adolescente, essa linguagem direta nessa parte, nesse aspecto que a gente está falando e abordando agora, né? E encanta porque ele quer saber, vai instigá-lo. Então, ele quer saber por que isso. Aí que quer levar até o fim, para ligar os sentidos, né? Exato. Do porquê a ilustração. Gente, esse papo nosso tá maravilhoso, assim. A gente precisa ir finalizando. Mas, assim, só em dizendo para quem está nos acompanhando no nosso Santíssimo Cast, nesse episódio, de falar assim, vejam que beleza e que processo longo que é para a produção de um livro. Isso. Né? Não é nada impossível, né? Mas é difícil, é algo trabalhoso, mas é algo que tem que brotar
na fonte, tem que sair da fonte de desejo da pessoa, né? De quem está produzindo. E quem está escrevendo, no caso, e que deseja compartilhar essa história que saiu de dentro de si, né? Porque produzir um livro é desejar compartilhar com o outro. Com certeza. Aquilo que foi criado por você, né? E isso é lindo demais. E, assim, a gente, às vezes, tem alunos que, pequeninos, eles expressam assim, eu tenho uma turma lá que agora acho que eles estão no 9º ano. Nunca esqueço esses meninos. Eles, no 3º ano, me apresentaram vários. Um primeiro apresentou, irmã Jô, você quer ver meu primeiro livro? Aí eu falei, quero ver, sim. Ele fez a lápis e grampeou todas as folhinhas assim. Lindo. E ele fez tudo uma história de carrinhos. Ele tinha vários carrinhos. Aí ele desenhava os carrinhos e ele colocava do lado. Eu falei, que coisa mais linda esse seu primeiro livro. Eu quero um. Eu quero um para colocar aqui na nossa biblioteca, brincando com ele. E depois, ele fez isso um dia. Eu conversei na turma, falei, parabenizei. Na semana seguinte, tinha mais uns 4 que estavam produzindo o seu primeiro livro, que estavam escrevendo, esse sabe? Incentivo. Eu achei muito interessante. E aí, assim, continuar, eles manifestam ali nesse primeiro momento da vida estudantil, né? E depois manter isso, né? Para que eles realmente alimentem esse sonho e aprenda também, deixe brotar dentro dele esse desejo de compartilhar histórias, compartilhar sua imaginação, seu poder criativo, ajudar na produção de outras histórias também, aumentar seu repertório, isso é maravilhoso, né? E aí essa semana literária que a gente promove também é com esse incentivo, né? De fazer com que eles entendam. Essa história contada por uma pode fazer brotar outras histórias para mim, fazendo releitura, o reconto, fazendo produção simbólica disso, a produção da casa de lata quadrada, em maquete com a família. É muito lindo e gostoso isso, né, gente? A visita na toca do Senhor Lagarto, que foi a coisa mais impressionante até hoje. E faz eles se aproximarem do livro. Né? Não vê o livro como algo distante deles, né? Traz para perto deles. Gente, assim, uma frase que para a gente finalizar o nosso Santíssimo Cast, esse episódio aqui, abordando essa questão da importância da leitura. Eu quero ser a primeira, porque assim, eu só estou nesta produção porque a gente tem alguém que diz para a gente, continue, né? Vai em frente, a gente está gostando. E quero deixar aqui o registro. Se não fosse, eu digo assim, a irmã Jô, quando foi no lançamento do meu livro, da Locomotiva, logo em seguida ela me levou para fazer a primeira maratona minha num colégio, primeira maratona literária. Então, se não fosse vocês abrir as portas da maneira que vocês abriram, eu acredito que eu não estaria aqui hoje, mas eu só tenho a agradecer. Foi uma abertura, não foi uma abertura da porta só do colégio de vocês. Hoje eu estou com 9 colégios adotando meus livros. Então, assim, vocês abriram a porta do mundo para mim, né? Do meu mundo literário. Então, só agradecer mesmo. Que bom, Edila. E a gente que fica muito, mas muito feliz, assim, porque você tem uma história ali, né? Tem uma história conosco no colégio que não é de agora, não é a Edila escritora, né? A Edila mãe, a Edila mulher, uma grande colaboradora ali. E imagina, eu me lembro quando cheguei, que a gente produzindo a Semana Literária, eu falei, gente, não tem escritor aqui nessa região para a gente trazer para cá, fica só trazendo escritor de fora e não sei o quê. Aí foi que surgiu, eu falei assim, imagina, e mãe de ex-aluno, traz essa mulher para aqui para dentro para a gente e tal. E foi muito bom, essa parceria tem sido maravilhosa, muito rica, e quem ganha são os alunos. Né? Quem ganha muito são os alunos. E para ti também, a gente só deseja sucesso, continue produzindo muito, muito, porque as nossas crianças merecem. E isso também te renova. Eu creio que a cada história compartilhada renova muito a ti também, né? E compartilha com o outro isso. Contigo, finalizando. Eu vou parafrasear um pensamento bíblico, né? Que a leitura move montanhas. Né? A leitura move montanhas e é a partir da leitura que a gente consegue vencer muitos obstáculos, que a gente consegue construir muito do nosso conhecimento, né? O nosso conhecimento todo é construído através da leitura.
E gratidão também por fazer parte desta casa, que é o Colégio Santíssimo Sacramento, que permite que eu possa levar a leitura a diferentes lugares, não só dentro do colégio, porque a gente, ano passado, fez um projeto muito lindo com a Edila, né? Que nós fizemos a contação de história no Colégio Faustina, lindo, aqui da cidade, onde os nossos alunos, não foi eu que incentivei eles a esse momento, eles, foi pelo carinho que eles têm pela Edila, pela paixão que eles têm pela Edila, eles quiseram fazer uma homenagem à Edila. Então, quando surgiu... E acabaram homenageando as crianças da Faustina, né? E presenteando as crianças da Faustina com uma contação de história dos livros da Edila. Então, eu acho que escolher a Edila, escolher a leitura, um projeto que teve iniciativa deles, que eles também queriam fazer uma coisa diferente, eu acho que a gente está no caminho certo. Acho que a gente está incentivando os nossos alunos à leitura e mostrando para eles a importância da leitura. Porque para eles compreenderem que eles precisam levar a leitura para fora da sala e espalhar a leitura por lugares diferentes, eu acho que a gente está conseguindo cumprir com o nosso compromisso, com a nossa missão. Que bom, que bom. Gente, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui conosco, compartilhando isso, compartilhando histórias, compartilhando com a família Santíssimo Sacramento. Então, fica aqui concluindo mais esse episódio do nosso Santíssimo Cast. Deixamos um grande abraço e curtam também a Semana Literária, vão lá, visitem, são produções maravilhosas dos nossos estudantes e nos aguardem no próximo episódio do nosso Santíssimo Cast. Fiquem com Deus.